Olá, eu sou Augusto Júnior e eu ajudo profissionais católicos a serem mais constantes na sua fé e crescer na sua vida e na sua carreira. E no conteúdo de hoje eu quero te apresentar a seguinte questão: dá para ser constante na fé e crescer na vida e na carreira sozinho? Que tipo de suporte, que tipo de apoio eu preciso nessa jornada? Lembrando que toda terça-feira e toda quinta-feira eu trago aqui para você um conteúdo novo voltado para te ajudar de fato a ser um profissional católico, um homem e uma mulher de Deus que atua a partir dos princípios e dos valores cristãos em todos os ambientes, inclusive no seu ambiente de trabalho. Lembrando também que no dia 28 de janeiro, então, no dia 28 de janeiro agora, eu vou realizar uma palestra 100% online, 100% gratuita, onde eu vou te ajudar a ser mais constante na fé e a crescer na vida e na carreira como um profissional católico, planejando a sua carreira para o ano de 2021. Na descrição aqui do vídeo você vai encontrar um link para você fazer a sua inscrição enquanto ainda dá tempo, faltam poucos dias para a nossa palestra que vai ser realizada no dia 28 de janeiro, às 8 horas da noite. E uma coisa interessante que eu quero começar a trabalhar com você nesse conteúdo é exatamente a seguinte, né? A questão aqui que eu estou abordando é se dá para ser constante na fé e crescer na vida e na carreira sozinho, sem precisar de apoio, de suporte, de ajuda, ou se preciso de suporte, que tipo de suporte, que tipo de apoio que eu preciso. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que, se por um lado existem pessoas que possuem uma maior facilidade de absorção, de aprendizagem, então são pessoas que com poucas instruções têm uma facilidade de entender e aplicar um método, colocar em prática e assim ter rapidamente resultados, alcançar os resultados que ela está buscando. Embora nós tenhamos pessoas que tenham esta facilidade, e me permita até abrir um parênteses, eu durante muito tempo acreditei que eu era essa pessoa autodidata, essa pessoa que tinha uma enorme facilidade de absorver as informações e conseguir fazer as coisas sozinho. Era como se eu fosse ali naquela história do desenho animado. Tinha um desenho animado que se chamava o Papai Urso, e esse Papai Urso ele falava que fazia tudo, que conseguia resolver tudo. Então, se a mamãe urso precisava de um encanador, ele ficava bravo com a mamãe urso e falava: não, 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 deixa comigo que eu vou resolver esse problema de encanamento. E só, embora ele tentasse, só piorava as coisas. Então, é verdade que existem pessoas autodidatas, pessoas que têm uma facilidade de aprender e conseguir fazer as coisas por si só, sem precisar de um guia, sem precisar de um condutor, sem precisar de um instrutor. Mas com o tempo eu fui percebendo que, embora eu desejasse isso, eu quisesse isso, a grande verdade é que eu precisava de suporte, que eu precisava de orientação, que eu precisava de auxílio. Eu precisava de alguém que me ensinasse um passo a passo, que me ensinasse um método para que realmente eu alcançasse os resultados que eu estava buscando. E acredite ou não, entender isso foi extremamente importante na minha vida. E uma vez que eu me convenci disso,
O outro desafio foi: onde é que eu encontro esses guias? Onde é que eu encontro esses instrutores? Onde é que eu encontro essas pessoas que vão de fato me ajudar a chegar onde eu quero chegar? E o que eu, na verdade, encontrei ao longo da minha jornada como um profissional católico foram diversos conteúdos, diversas informações, falando sim sobre como ser um homem de Deus, me dando ferramentas para isso e muitas delas me ajudaram, mas ao longo de toda a minha vida profissional eu nunca encontrei um conteúdo específico que ajudasse, que me ajudasse a ser um profissional segundo o coração de Deus. O que eu tinha na época e até hoje, são pequenos conteúdos isolados. Da mesma forma que se fala de tudo, se fala de muita coisa, se fala como você ter uma família santa, como você evangelizar, como você ser fiel a Deus, mas de uma forma muito geral, e a ideia é assim: aplica isso em todas as áreas da sua vida. E de fato, nós temos que fazer isso, mas eu nunca encontrei um conteúdo voltado especificamente para me ajudar a ser um homem, um profissional segundo o coração de Deus. E eu não sabia por ignorância. E não é que esse conteúdo não exista, não é que nós não tenhamos materiais sobre isso. O que nós não tínhamos, e talvez não temos ainda hoje, talvez, muito provavelmente, eu e algumas poucas pessoas estejamos começando a trazer um conteúdo mais nesta linha, mais nesta condução de pensamento. Não é que não tinha material, como por exemplo a riqueza que existe no compêndio da doutrina social da Igreja Católica, mas é algo que precisava ser garimpado. Poucas pessoas tinham esse conhecimento ou direcionavam esse conhecimento para a visão mais ampla. E como eu, ao longo de toda a minha vida em Deus, dos direcionamentos, uma das formas como Deus revelou para mim a sua vontade, foi a partir do meu ambiente profissional, da minha vida profissional. E eu fui percebendo que ali existe uma oportunidade gigantesca de testemunharmos o amor de Deus, a presença de Deus. E para que isso acontecesse, eu tive que ir desenvolvendo um método, ir aprendendo uma maneira de lidar com o principal desafio que eu enfrentava, que era ser constante na minha fé e ao mesmo tempo crescer, me desenvolver na minha vida e na minha carreira. E aí eu fui me cercando desses suportes, dessas ajudas, ainda que não diretamente voltada para o desenvolvimento do meu ser profissional católico, mas eu fui juntando, eu fui compilando todas essas estratégias, todas essas ferramentas, todos esses métodos que me ajudaram, de fato, a chegar até onde eu acredito que ainda é uma jornada grande a ser percorrida, mas que nesses 30 anos me possibilitaram conquistar muita coisa em Deus, ter muitas experiências maravilhosas, ao ponto de me realizar, principalmente por entender qual é o chamado, qual é a vontade de Deus para a minha vida. E a verdade é que muitas pessoas elas acabam, de certa forma, pensando como eu, agindo como eu,
tentando fazer as coisas de maneira autodidata, tentando fazer as coisas por si mesmas, de maneira individual. Mas uma coisa linda que vale a pena ser dita e compartilhada é que quando Deus constitui o ser humano, Deus não nos fez para vivermos sozinhos. O ser humano é um ser social, portanto, necessita de interações sociais para crescer, para se desenvolver, para realmente conseguir de fato ter uma vida plena, uma vida relevante. A vida em comunidade, a vida em sociedade é um princípio indispensável para a vida de qualquer ser humano. E pensar diferente disso, acreditar que nós podemos, de maneira individual, conquistarmos, por exemplo, uma constância na fé e um crescimento na vida e na nossa carreira como profissionais católicos de maneira autônoma, independente, eu diria que é até uma tentação que vai contra exatamente esta direção, este princípio, esta vontade, esta orientação de Deus para vivermos em comunidade, para vivermos a partir do suporte, do apoio, da ajuda um dos outros. Eu me lembro quando eu fui para Natal, na minha lua de mel, com a minha esposa Cláudia, e lá tem muitos lugares interessantes, assim como uma outra viagem que nós fizemos também em Porto Seguro. E você é novo naquela região, eu e ela éramos novos, não conhecíamos nada. E a gente poderia pegar os mapas e tentar conhecer os pontos turísticos. E assim até fizemos durante boa parte, mas era interessante que em cada local que nós íamos havia o que se chama nesses lugares de guias turísticos. E esses guias turísticos era interessante como que eles dominavam a cultura daquela região e explicava os detalhes, o que aconteceu naquele lugar, o que não aconteceu, o que isso tinha a ver com a história, com a nossa vida. E, gente, isso fazia a viagem ser muito mais interessante, muito mais prazerosa e fazia muito mais sentido esse nosso passeio por conta de contar com o suporte, com o apoio de alguém que já conhecia esse lugar e nos instruía e nos ensinava. Então, o que eu quero colocar aqui de pontos importantes? Para você ser constante na sua fé e crescer na sua vida e na sua carreira como um profissional católico, você pode fazer isso sozinho? Você pode, de verdade. Eu fiz isso durante esses 30 anos e confesso, não foi uma tarefa fácil. Foram muitas as vezes que eu tive que bater a cabeça, me sentir angustiado, sofrer com isso, mas eu sei que também nesse processo Deus estava me dando meios, ferramentas para construir pavimentar uma estrada que facilitasse o caminhar e a jornada de tantos outros profissionais católicos que viriam após mim. Então, esse é o objetivo principal que eu tenho quando eu compartilho esses conteúdos com você, te ajudar, de fato, a ser este profissional segundo o coração de Deus, te mostrando estratégias, te mostrando atalhos, te mostrando como superar obstáculos que eu fui vivenciando e superando ao longo da minha vida e da minha carreira como um profissional católico. Então, é preciso ficar muito atento com isso, mesmo que você diga, não, mas eu consigo. Talvez você consiga.
mas vai ser muito mais difícil. Se você, assim como e eu acredito que você é um pouco semelhante como eu, que tem um desejo de querer fazer, e às vezes o querer ir de maneira individual é para, de alguma forma, acelerar esse processo. Mas não tem meio de acelerar mais do que você contar com o suporte de alguém que já chegou onde você quer chegar, de alguém que já alcançou o que você quer alcançar. E principalmente quando você tem a disponibilidade, a oferta, a oportunidade de aprender passo a passo, que pode te fazer sair do zero e chegar à constância da fé, ao crescimento na vida e na carreira como um profissional católico. É interessante destacar, e eu trouxe aqui para nós a palavra de Deus, porque Jesus ele também nos orienta sobre a importância de não estarmos só, de não fazermos as coisas sozinhos. E por que eu digo que isso muitas vezes é uma tentação? Porque a palavra de Deus nos diz, o próprio Jesus nos diz no Evangelho de São João, no capítulo 15, que ele, Jesus, é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. O Pai é o agricultor. E aí Jesus vai dizer: todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará e podará todo o que der fruto para que produza mais frutos. E aí a parábola continua, e eu vou só trazer rapidamente essa distinção, que é a seguinte: Jesus, quando ele apresenta essa parábola, ele está demonstrando que ele é a videira, nós somos os ramos. O ramo não pode dar fruto se não permanecer na videira, Jesus vai dizer. Da mesma forma, eu e você não podemos tampouco dar fruto se não permanecermos em Jesus. Ah, eu entendi. Então, eu preciso permanecer em Jesus para dar frutos. Sim. Inclusive, é tão forte isso que Jesus vai dizer que sem Ele nós nada podemos fazer. Essa é uma palavra que norteia e que direciona muito a minha caminhada e a minha vida. Por dois motivos. Primeiro, para entender a minha total dependência de Jesus e, ao mesmo tempo, o segredo, o meio, a forma de conseguir realmente alcançar, frutificar, ter resultados em tudo que nós fazemos. Perceba que interessante. Se sem Jesus nós não podemos fazer nada, é óbvio que, se você olhar a palavra, e isso está respaldado em vários outros pontos do Evangelho, sem Jesus nós não podemos fazer nada. De outra forma, com Jesus nós podemos fazer tudo. Inclusive, Jesus vai falar: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, em nome de Jesus, o Pai que está no céu fará. Tudo o que pedires com fé em meu nome, eu realizarei. Então, eu até tenho uma frase que ao longo desses 30 anos foi me apoiando nessa palavra, que é: o segredo do sucesso está em fazer a vontade de Deus. Então, sem Jesus nós não podemos fazer nada. É um princípio natural o ser humano viver em sociedade, viver em comunidade. Portanto,
é indispensável que, para que nós possamos de verdade crescer, nos desenvolvermos e, em particular, sermos constantes na nossa fé e crescer na nossa vida e na nossa carreira como profissionais católicos, que nós permitamos o acompanhamento, a presença de mais e mais pessoas caminhando junto conosco nessa jornada. E esse é o objetivo de todo esse programa profissional católico, é formar uma imensa comunidade de profissionais católicos, de homens e mulheres de Deus, que a partir da clareza, da vontade de Deus para suas vidas, buscam e vivem cada vez mais constante, permanecem firmes na fé e crescem na sua vida e na sua carreira como profissional católico. Nesse sentido, e para que você já tenha meios para não ir sozinho nessa jornada, é que na quinta-feira do dia 28 de janeiro, eu vou fazer uma palestra 100% online, 100% gratuita, onde eu vou te ajudar a ser constante na sua fé e crescer na sua vida e na sua carreira como um profissional católico, te ajudando a fazer o planejamento de toda a sua carreira para o ano de 2021 como um profissional católico. E nessa palestra eu quero compartilhar com você todo o método que eu tenho vivido ao longo desses 30 anos que me permitiu ser constante na minha fé e crescer tanto na minha vida como na minha carreira. Mas a essência, o fundamento de tudo isso é você entender que sozinho, às vezes a gente pode ir até rápido. Mas quem quer ir longe, quem quer ser constante na sua caminhada, constante na sua fé, quem quer crescer na sua vida e na sua carreira, precisa considerar a possibilidade de ir acompanhado. Eu estou me oferecendo para ir junto com você. Eu estou me oferecendo para te acompanhar nesta jornada. Que humildemente eu conheço um pouco do caminho por onde o Senhor tem me levado, por onde o Senhor tem me conduzido, e eu quero te ajudar a ir nesse caminho também. Então, se você quer realmente ser constante na sua fé, crescer na sua vida, crescer na sua carreira como um profissional católico, eu te convido a se inscrever para essa palestra do dia 28 de janeiro, às 8 horas da noite. Aqui na descrição desse vídeo tem um link, você pode clicar e fazer a sua inscrição. É gratuita e eu vou compartilhar com você todas as estratégias, ferramentas, o passo a passo para você realmente ser constante na sua fé e crescer na sua vida e na sua carreira como um profissional católico. Muito obrigado por ter acompanhado o conteúdo de hoje até aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até quinta-feira com o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!